Olá, bem-vindos ao É Mundial e é Feminino, um especial do atleta dedicado ao Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, que se vai realizar na Austrália e Nova Zelândia com a participação histórica de Portugal. Temos connosco Miguel Santos, treinador de futebol, que conduziu o Sporting de Braga, a equipa feminina do Sporting de Braga, a campeã nacional, vencedora da Taça e vencedora da Supertaça. Miguel, começo precisamente, estamos no arranque do Campeonato do Mundo. Se apontas, que seleções apontas como favoritas e se perspectivas alguma surpresa para este torneio na Austrália e na Nova Zelândia? Olá, olá a todos, obrigado ao Atleta Canal por mais um convite para falarmos de futebol e neste caso do Mundial Feminino que vai agora acontecer na Austrália e na Nova Zelândia. Bom, indo claramente à tua pergunta, nós temos aqui uma série de equipas que são favoritas a passarem à próxima fase da prova, não é? É óbvio que dentro desse grande lote de equipas favoritas, elas concentram-se maioritariamente na Europa, América do Norte e Ásia. E se eu tiver que te dar aqui alguns nomes, obviamente que primeiro tínhamos que começar e devemos começar um bocadinho também pelas duas equipas anfitriãs, quer a Austrália, quer a Nova Zelândia. Acho que teremos sempre que considerá-las, eu não diria como favoritas, mas como seleções que vão ter sempre uma motivação extra para poderem chegar mais longe. Quem joga em casa tem sempre aquela... E tem o público do seu lado. E para além de que são duas seleções, em especial mais a Austrália, com passado no futebol feminino. Isso é clarinho. Depois, olhando aqui aos grupos e atendendo àquilo que vai ser esta primeira fase de grupos e onde poderemos ter aqui o lote daquelas seleções que irão passar, temos claramente que falar, para além da Nova Zelândia e na Austrália, temos que falar na Noruega, temos que falar aqui também no Canadá, que também é uma seleção fortíssima, no Japão e na Espanha, na Inglaterra, na Dinamarca e na China, que será aqui um grupo, este grupo D, um grupo muito equilibrado. No grupo E, é óbvio que os Estados Unidos e a Holanda, que é o nosso grupo, os Estados Unidos e a Holanda são os favoritos. Esperemos que Portugal possa ser a primeira surpresa deste Mundial. Vamos fazer figas para que isso aconteça. Depois, França e Brasil, também duas seleções com grande nome. A Suécia, e depois aqui, eu vou dar também aqui, acho que vai ser um grupo equilibrado, mas não tanto como o grupo D, mas a Suécia acho que será aqui a favorita ao grupo D, mas depois a Itália e a África do Sul são duas seleções que também têm fortes hipóteses. A Argentina, ao contrário de que muita gente possa pensar, no feminino não tem tanta tradição como no masculino. E depois, obviamente, a República da Coreia, neste caso a Coreia do Sul, que é a forma como as pessoas conhecem aqui em Portugal, e a Alemanha, como é evidente. Exatamente. Portanto, dentro daquilo que nós falámos e tirando a seleção da Austrália e da Nova Zelândia, portanto, seleções da Oceania, que são os fatores de jogar em casa e terem a motivação extra, os restantes favoritos a seguirem em frente na prova são claramente equipas da América do Norte, nomeadamente Estados Unidos e Canadá, equipas da Europa, nomeadamente as equipas da Europa Central e Europa Nórdica, Europa do Sul, Espanha e Itália têm também, com a França, algumas responsabilidades, mas é óbvio que Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra são fortíssimas, e depois as seleções do Japão, da China e da Coreia do Sul, que irão obviamente... Até porque falaste aí, até em termos de clubes, Espanha e França também cresceram bastante, Inglaterra também, viu-se na última edição da Liga dos Campeões feminina. Sem dúvida, são campeonatos, o francês acho que vai agora na próxima época ser completamente profissional, não era? Embora as pessoas olham muito para o Olympique Lyonnais e para o Paris Saint-Germain, que são duas equipas que estão ali um bocadinho à margem, mas neste momento Espanha, Itália e Inglaterra têm campeonatos completamente profissionais. E portanto juntaram-se também à Alemanha nesse lote de países que têm uma primeira liga feminina, toda ela profissional, e obviamente que isso dá-lhes um carisma muito grande, mas como é evidente, no masculino não é muito normal, mas as duas equipas fortíssimas da América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá, é bom que as pessoas olhem com especial atenção àquilo que estas duas equipas vão fazer no Mundial, porque vão criar muitos estragos. Infelizmente uma delas está no grupo de Portugal. Exato. Mas depois... Há sempre a crónica Brasil, não é? Sim, e já vamos à América do Sul. Mas eu também, antes de ir à América do Sul, eu queria também chamar a atenção às pessoas das seleções asiáticas que no masculino não têm tanto
tanta pujança como no feminino, embora neste último Mundial do Qatar nós vimos o Japão demonstrou a sua qualidade, mas no feminino, quer Japão, quer China, quer a Coreia do Sul, são seleções a ter em conta, porque são seleções recheadas com jogadoras boas tecnicamente e depois muito rápidas. E que taticamente sabem se posicionar muito bem em campo. E, portanto, vamos ter que ter muita atenção a isso, porque sem dúvida que serão seleções a ter em conta também para o Mundial. E entrando mais um pouco na análise de Portugal, não é? O apuramento histórico de Portugal para uma fase final do Campeonato do Mundo, e começa precisamente por aí, que fomos obrigados a ir a um play-off, porque também a fase de apuramento na Europa não é fácil, não é? Ainda agora disseste que há muitos candidatos do continente europeu. Muitos. E ali no play-off, o gol no último minuto contra os Camarões pode ter sido desde logo aí uma injeção de moral para a equipa portuguesa, para chegar e lá está, como tu referias, sermos a surpresa já na primeira fase e passar o nosso grupo. Sim, é óbvio que se nós olharmos para o grupo de Portugal, nós obviamente que temos logo aqui a questão do jogo com o Vietnã. Exato. O jogo com o Vietnã é um jogo em que Portugal tem que olhar para ele de uma forma desconfiada, na minha opinião, porque se o Vietnã conseguiu chegar ao Mundial e conseguiu também passar a qualificação asiática, é preciso dar mérito. Exato. E, portanto, temos que olhar para o jogo com o Vietnã de forma desconfiada e tentar, aí, nesse jogo, fazer 3 pontos. E depois, num dos jogos entre os Estados Unidos e a Holanda, conseguir, no mínimo, um empate. E, mesmo assim, pode não chegar, mas as contas já ficam mais próximas. Exato. Porque depois o que vai contar, eventualmente, nos critérios, será os golos. Então, aí também Portugal contra o Vietnã, se fizerem um bom resultado, porque acho que contra o Vietnã é o nosso último jogo. E nós já vamos... Se nos 2 primeiros jogos conseguirmos pelo menos ter um ponto, já sabemos mais ou menos e manter ali a diferença de golos que vamos ter que fazer, e já dá para planear o jogo de uma forma completamente realista e objetiva. Acho que Portugal pode ter hipótese. No entanto, também para as pessoas terem a clara noção daquilo que vai acontecer, Portugal tem que ser quase perfeito, quer ofensivamente, quer defensivamente, contra os Estados Unidos e contra agora os Países Baixos. Que nós conhecemos vulgarmente como Holanda. Como Países Baixos é o primeiro jogo, Portugal estreia-se no Campeonato do Mundo com os Países Baixos, e achas que esse primeiro jogo deve ser encarado como o mais importante, ou podendo... Os 3 pontos dos Países Baixos eram ótimos, não é? Eram. Eram. Portugal acho que tem que encarar esse jogo de uma forma muito, muito séria, muito realista. Acho que tem que... O Francisco irá, obviamente, já analisou, não tenho dúvidas nenhumas, conhecendo como conheço, já analisou muito bem esta seleção holandesa. É uma seleção muito forte, com uma série de individualidades que depois compõem e fazem um coletivo forte, mas Portugal não chega a estar bem no campo, taticamente, de uma forma organizada e com um bom jogo posicional. Porquê? Porque a Holanda tem jogadoras que, de repente, numa situação de 1 contra 1, facilmente desequilibram e fazem um golo. E isso para nós é mais uma chamada de atenção, e daí eu dizer que Portugal, não só do ponto de vista coletivo, tem que estar muito bem no jogo, mas também nos duelos, especialmente nos duelos 1 contra 1, a seleção vai ter que estar muito forte. Porque a Holanda está com um lote de jogadoras, nomeadamente na frente de ataque, muito bom. É óbvio que a jogadora que mais salta à vista é a Licky Martens, não é? Que joga neste momento no Paris Saint-Germain, mas tem outras jogadoras que poderão fazer a diferença para além de um coletivo forte. Mas aí, taticamente, eu acredito que a seleção irá estrategicamente ir para o jogo com a lição bem estudada. A questão é que depois, nos duelos 1 contra 1, a questão das coberturas e das compensações vai ter que ser muito bem feita, porque é o que eu te digo, aquela jogadora que mais salta à vista é a Licky Martens, mas há outras que poderão também desequilibrar, e é preciso que as pessoas tenham a noção de que a Holanda é de facto uma seleção fortíssima, tal como é os Estados Unidos. No entanto, vai também fazer o primeiro jogo contra Portugal. Portugal parte para esse jogo sem grande responsabilidade. Exato. A responsabilidade está toda da parte da Holanda e dos Estados Unidos neste grupo. Portugal, nesse aspecto, tem menos pressão, o que é bom. Vai super motivado, porque é a primeira participação, é a participação histórica, portanto estas jogadoras vão todas tentar deixar ficar a sua marca.
Mas isso só não chega, porque estas seleções, quer a dos Países Baixos, quer a dos Estados Unidos, são seleções experimentadas, com jogadores experientes e que não tremem perante a pressão. Portanto, Portugal também é óbvio que a equipa técnica portuguesa saberá passar todo este tipo de informações para o grupo de trabalho, mas eu, tal como todos os portugueses, acredito. Mas também sou realista e sei que se efetivamente as coisas correrem de uma forma normal, nós não podemos também criar pressão excessiva na seleção portuguesa e criar responsabilidades excessivas na seleção portuguesa quando efetivamente a seleção não as tem. Ok? Mas é óbvio que entrar bem era ótimo. Nós vimos, e penso que o selecionador preparou esse jogo de preparação da Inglaterra exatamente a pensar neste jogo contra a Holanda e contra os Estados Unidos, e Portugal conseguiu um empate. Empate a 0 com a campeã da Europa. E portanto, quem empata contra a campeã da Europa também pode empatar ou ganhar contra os Países Baixos, também pode empatar ou ganhar contra os Estados Unidos. Exato. Ponto final. E agora, temos que fazer um jogo quase perfeito, quer do ponto de vista coletivo, quer depois também do ponto de vista individual. E para esse jogo quase perfeito, nós também lançámos-te um desafio, que era perspectivares o 11 provável que Francisco Neto vai colocar em campo nesta primeira jornada do Grupo E, precisamente frente aos Países Baixos. Sim, olha, eu acompanhei esse jogo contra a Inglaterra e depois acompanhei também esse jogo contra a Ucrânia e perante aquilo que foram os dois 11 que o Francisco colocou em campo, eu posso te dizer que se não houver grandes lesões, Exato, provavelmente o 11 que Portugal irá apresentar contra a Holanda será o 11 que iniciou o jogo contra a Inglaterra. Ou seja, Portugal num 4-4-2 losango, Inês Pereira na baliza, Ana Borges, Carol Costa, Diana Gomes, Catarina Amado, o quarteto defensivo. Depois o losango meio campo com Dolores, a Andrea Norton, Tatiana e a Kika Nazaré. E a frente de ataque com a Jéssica e com a Diana. Atendendo àquilo que foi os dois jogos e perante aquilo que foi a escolha dos adversários, Inglaterra, equipa semelhante à Holanda e aos Estados Unidos, Ucrânia, uma equipa semelhante ao Vietnã, pelo menos no ranking estão as duas coladas, e até parte do pressuposto que o Francisco Neto colocou essa hipótese, e até porque alterou o sistema, e jogámos um 3-5-2 contra a Ucrânia, se calhar perspectivar o Vietnã, eu digo-te que provavelmente poderá ser este o 11 que Portugal irá apresentar frente à Holanda. Mas no entanto, ainda falta algum tempo, pode haver lesões, pode haver jogadoras que durante a semana de treinos possam ter alguma recaída física e que obriguem o selecionador a mexer. Se eventualmente o selecionador tiver que mexer, é óbvio que penso que se não jogar a Inês na baliza, irá jogar a Patrícia, e aí a coisa será ela por ela. Se a Ana Borges e a Catarina Amado não puderem fazer os corredores, Lúcia Alves irá surgir logo como opção para colmatar um desses dois lugares. Carol Costa ou Diana, se uma delas não puder, a Ceissa e a Sílvia irão ser à partida as opções iniciais. No meio campo, obviamente que a Fátima Pinto surge logo como uma opção tal, tanto como a Andrea Jacinto. Irão ser duas jogadoras a quem o selecionador poderá recorrer se este quarteto do losango meio campo não estiver disponível. E depois na frente, Jéssica, Silvia e Diana, tem sempre a Ana Capeta, tem sempre a Telma, tem sempre a Carolina Mendes também, como opções a quem o selecionador irá recorrer se alguma destas jogadoras não estiver a 100%, mas penso, a meu ver, e de acordo com aquilo que nós conseguimos perceber neste jogo contra a Inglaterra e neste jogo contra a Ucrânia, acho que a estratégia do selecionador passará um bocadinho por aqui. E já agora, numa questão mais individual, achas que Kika Nazaré e Jéssica podem ter o Mundial da vida delas? A Kika ainda é nova, ainda pode ir a mais. Eu acho que podem. Eu acho que qualquer uma destas jogadoras pode ter o Mundial da vida delas, até porque neste 11 que perspectivamos, todas elas fizeram boa época, jogaram. Posso dizer, a Tatiana Pinto fez uma época extraordinária no Levante. O Levante garantiu a qualificação para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. A Tatiana pode perfeitamente fazer o Mundial da vida dela, tal como a Norton, que fez uma grande época no Benfica e pode muito bem levar Portugal para situações fantásticas, porque a Norton, que eu conheço perfeitamente, é uma jogadora muito forte no 1 contra 1 e nos arranques. Acho que apenas e só
por vezes ela poder tentar ser mais feliz e às vezes quando está ali em situações de poder fazer golo, ela às vezes assiste em vez dela própria ser um bocadinho mais egoísta, mas pronto. Como também te digo que vejo Carol Costa e Diana Gomes, as duas centrais, em bom plano. Ana Borges, Catarina Amado e a Lúcia Alves, estas três laterais, vejo-as num bom plano. A Dolores fez uma época boa no Braga, embora o Braga acabou a época com alguma azia da Taça de Portugal, mas a Dolores fez uma boa época. A Diana fez uma boa época no Sporting. A Inês no Servette acabou a época a ganhar um título, vem também motivada e, portanto, acho que sim. Agora, é óbvio, o Benfica neste momento é a equipa que está em melhor plano no futebol português feminino. É uma equipa que já vem com a experiência da Liga dos Campeões e acho que quer a Kika, quer a Jéssica podem, obviamente, fazer um grande Mundial, e eu desejo que não só a Kika como a Jéssica, como todas elas, claro, façam um excelente Mundial, mas sim, a tua observação é uma observação bastante pertinente, todos nós esperamos que sim, vamos ver. Obrigado, Miguel, foi um prazer ter-te aqui connosco a lançar este Mundial de futebol feminino. Ficamos então com este especial É Mundial, é Feminino. Voltamos após o primeiro jogo da seleção portuguesa. Já sabe, siga as nossas redes sociais e visite o nosso website, oatleta.pt.